porque o que gerou de comentários, mais uma grande atuação do Memphis Depay com a seleção da Holanda, um gol, duas assistências, se tornou o maior assistente da história da seleção da Holanda, ele que já havia se tornado o maior goleador da seleção holandesa, agora também o maior assistente da história. E eu vou te falar, viu? Separei aqui os números assustadores. Em 8 jogos, 8 gols e 10 assistências com a camisa da Holanda. E com o Corinthians, ele tem os mesmos 8 gols, 10 assistências, mas em 39 jogos. Fred, dá para explicar essa diferença de números em relação ao desempenho do Memphis? Eu, infelizmente, não tenho o acervo de Arthur Quesada para falar de Corinthians, mas eu imagino que assim, o time da Holanda seja melhor que o time do Corinthians, e eu imagino que os adversários do Corinthians sejam mais difíceis do que os adversários da Holanda. Então, acho que tem um pouco dos dois ali. Do entorno do próprio time ser melhor para proporcionar ao Memphis mais oportunidades e os adversários serem um pouco mais frágeis, né? Por conta desse nível aí de eliminatórias e de Nations League e tudo mais. Então, acho que tem um pouquinho dos dois. Mas é muito interessante ver um cara desse tamanho jogando no futebol brasileiro. Outro dia eu estava perguntando para o Van Dijk sobre Memphis e o Van Dijk abriu o maior sorrisão, assim, coisa que é difícil de ver. O Van Dijk, todos os jogadores, companheiros de seleção, têm o Memphis como uma referência muito grande, né? Agora, como você falou, não é só o maior goleador, mas é o maior assistente. Eu estava É, olhando aqui só para trazer o que o Fred falava, Gil, de enfrentamento da seleção holandesa. Nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Memphis tem 7 gols e 4 assistências, se eu não me engano, com a seleção da Holanda, que foram todos nos últimos 6 jogos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. A Holanda enfrentou a Finlândia, Malta, Polônia e Lituânia. Então, assim, a seleção holandesa não enfrentou uma Itália, não enfrentou uma Espanha, não enfrentou uma Vamos falar de Inglaterra. nível técnico? Então, tem esse ponto, né, para trazer em relação a adversários. Acho que nesse ponto. Acho que é muito difícil a gente comparar a seleção com o clube sempre, porque são dois contextos muito diferentes. Mas eu tenho a sensação que no futebol brasileiro as defesas vão tentar bloquear muito mais o Memphis do que as seleções conseguem fazer em jogos eliminatórios. Eu acho que é muito mais difícil para o Memphis jogar no contexto do futebol brasileiro com o Corinthians do que com a seleção. E aí o que o Fred trazia, né? Que a seleção joga de outra forma. No penúltimo jogo que eu acompanhei da seleção holandesa, que o Memphis faz o gol no final dos acréscimos do segundo tempo, assim, a última bola do jogo é aquele encontro gol. É, ele nem foi titular naquele jogo, assim, ele entrou no decorrer da partida. O Koeman fez muitas substituições na seleção holandesa. Mas eu acho que o que não dá para negar é que dentro do contexto da seleção, ele é a referência, né? A bola acaba indo para os pés do Memphis. Ele participa muito do jogo, saindo da área e ajudando a criar as jogadas. Então, o contexto ele é diferente. Por isso que eu digo, é muito difícil comparar uma seleção com o clube. Mas é óbvio que quando tu tem um cara desse nível de destaque na sua seleção jogando num clube do futebol brasileiro, é óbvio que os torcedores desse clube vão querer que esse cara desempenhe a mesma coisa no clube que na seleção, mas os contextos são diferentes. Tatinha, eu tô quase embarcando na barca histórica, né? A história do futebol sempre traz. Será que essa Holanda agora vai, bicho? Porque, assim, é um time muito bom, né? Assim, pô, Timber, Dumfries, aí De Jong, Gravenberch, Malen, Gakpo, Xavi Simons, É, Malen, o Kluivert do Bournemouth. Assim, se você parar para pensar, a zaga é Van Dijk e Van de Ven. Ainda tem o De Vries, cara, então, para é mim, ensaboado. a diferença do. Não assisto os jogos do Corinthians, tá? Então vocês podem me corrigir se eu tiver errado. O chat e a Gil, que eu sei que acompanha, obviamente, futebol brasileiro também, e Tati e Fred se estiverem assistindo, mas pra mim tá aí a diferença das atuações. O Corinthians. É uma pergunta, tá? O Corinthians é um bom time para o Memphis no sentido de peças, coletivos e etc. Quando eu pego as peças, eu vejo a Holanda como um muito bom time, com muita qualidade.
O Corinthians está perto disso? Não vai estar igual, porque obviamente na Holanda ele joga com os melhores da Holanda. E, né, ele não tá jogando com a seleção brasileira. Mas será que essa diferença não é grande o suficiente para justificar Eu diria isso? que sim. Pois é, Mas eu a também. Giovana pode responder Tem. melhor. E Exato, tem é um uma ponto importante, né? questionamento. A Holanda, na maioria desses jogos que teve nesse ano, entrou como favorita. Não dá para falar o mesmo do Corinthians. Então, assim, além dele estar melhor cercado em relação a peças individuais, a Holanda de Ronald Koeman funciona muito bem. Então, tudo contribui demais para que o Memphis tenha uma atuação melhor e entregue muito mais números. Eu acho essa comparação extremamente difícil de se fazer, viu? Eu acho que assim, a gente pode ficar no campo de eu vejo que ele entrega mais, assim, que ele se entrega mais em campo com a Holanda do que com o Corinthians, mas desculpa, não dá para afirmar porque isso é um total achismo da cabeça de cada um, né? O que a gente tem na Holanda, ele é melhor cercado, tanto quanto individual, tanto quanto em relação ao sistema, e em relação aos adversários, né? Que a Holanda sempre tem vantagem em relação aos adversários que tem enfrentado nos últimos tempos.